Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você curte música clássica? Não? Então eu vou lhe dar uma boa dica de leitura que vai lhe ajudar a entender um pouquinho sobre a música clássica, fazer com que você se habitue a ouvir a música clássica e, além disso, ler uma história fantástica e formidável. Salve, povo da poesia, tudo tranquilo com vocês? Estamos chegando para mais um encontro e hoje com uma dica de leitura com oferecimento, claro, da Rádio Londres, nossa parceira em 2019, em muitas das dicas de leitura que você vai ver e ouvir por aqui. Mas antes da nossa dica de hoje, eu, claro, tenho que pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, convidar outras pessoas a se inscreverem, a participar desta família que gosta de poesia e gosta de literatura. Além disso, não esqueça de ativar o sininho para você ficar sabendo toda vez que tem vídeo novo, ser alertado no seu smartphone, no seu computador, e aí você corre para cá e vê o vídeo. E também, meu querido, não esqueça de, se gostar das nossas dicas ou dos nossos poemas, compartilhar com outras pessoas. Dê poesia de presente, dê dicas de leitura de presente para quem você gosta. A pergunta que eu fiz no começo aqui do nosso encontro, se você gosta de música clássica ou não, tem tudo a ver com a nossa dica de leitura de hoje. A nossa dica de hoje é do livro instrumental do James Rhodes, publicado, claro, pela Rádio Londres. E esse livro aqui, meu querido, ele é fantástico. Deixa eu colocar meu café aqui, claro, que aí a gente consegue conversar melhor. Esse livro aqui, ele quase foi proibido a sua publicação. Primeiramente, e por que essa explicação? Porque é um livro autobiográfico, e sendo autobiográfico, o que está escrito aqui é real, aconteceu, e isso envolve muitas pessoas, inclusive envolve crianças. Então, quando ficaram sabendo que existia a pretensão que o Rhodes queria publicar esse livro aqui, a família dele, a ex-mulher, entrou com pedido na justiça para que não fosse publicado, por causa do filho, por causa dela mesma e tal. E ele acabou vencendo essa batalha na justiça e publicou, então, instrumental, com a alternância, né, modificando o nome verdadeiro das mulheres por nomes fictícios. Então, ele quase foi impedido de publicar o instrumental. Outro fato bem interessante do Rhodes é que ele é um fã assumido de Ayrton Senna, nosso eterno campeão da Fórmula 1. Então, nas pesquisas que eu fiz, fiquei sabendo que o James Rhodes gosta muito, é fã mesmo do Ayrton Senna. Mas vamos falar então sobre o que temos aqui em instrumental. Nossa introdução falou sobre a música clássica e o título já diz tudo. Instrumental vem aí de encontro à música clássica. E em cada um do início dos capítulos deste livro aqui, a gente encontra uma pequena história, pequenos fatos de vários e vários compositores da música clássica, Beethoven, Bach, e por aí vai, ou senão de instrumentistas famosos, orquestras famosas, né, maestros famosos, musicistas famosos, que o Rhodes vai nos descrevendo pequenos detalhes da vida, da obra deste compositor e o que tem a ver também com a sua vida, aquela música. Tanto que a introdução do livro, caso lhe interesse saber, o Rhodes nos disponibiliza uma seleção de músicas e a cada introdução tem lá, por exemplo, deixa eu pegar aqui num dos capítulos, só para a gente te salientar, por exemplo, ele coloca aqui, faixa 5, Beethoven, Sonata para Piano, número 32, ópera 111, segundo movimento. E ele coloca também quem interpretou esta sonata para piano, que foi o Garrick Ohlson, ao piano, né? Então,
aqui está um exemplo bem certinho do que a gente encontra em cada introdução, tá? E o Rhodes foi muito inteligente, muito feliz nessa parte. Eu que trabalho com música diariamente na rádio, e ele disponibilizou então para cada introdução, para cada capítulo, estas obras e colocou lá no Spotify dele. Então ele indica que a cada capítulo que a gente lê, a gente possa ouvir também aquela música que ele está indicando ali. Então é muito legal, porque a gente vai lá, está no capítulo 1, coloca aquela faixa que ele indica e deixa no repeat. Enquanto tu está lendo aquele capítulo, tu está ouvindo aquela música, né? Bem baixinho ali, uma orquestra, ou só um piano, ou um violino. Então é muito legal. Eu que adoro isso, essa coisa de quando o autor coloca a música com a história, eu me perco, eu literalmente amo. E é muito bom isso que o Rhodes faz aqui nesse livro. Então, é uma dica que ele já deixa na introdução e eu deixo para você que vai ler e vai comprar esse livro lá na Rádio Londres, para que faça isso. Faça a leitura ouvindo essas faixas calmamente e você vai notar que a música clássica, essa música erudita, não é um bicho de sete cabeças. Até foi muito bom ler e ouvir este livro, ler e ouvir as músicas que aqui estão, porque eu me lembrei o quanto eu gosto de música clássica. É muito bom música clássica, e no final desse vídeo eu vou deixar a que eu mais gosto, aquela que me dá bate aqui dentro. Então daí você vai ficar sabendo qual é essa música na interpretação de um violoncelista. Então, espere até o final desse vídeo. Aí, o que trata do livro, além de música, claro, como diz o título, é da história do James Rhodes, uma história real que nos apresenta desde os 5, 6 anos de idade, 6 anos de idade, os casos de abuso sexual que ele sofreu. Ele foi abusado sexualmente pelo seu professor de educação física na escola. Esses abusos começaram aos 6 anos de idade e continuaram, se eu não me engano, até os 11 anos de idade, e foram abusos assim terríveis. Ele vem descrevendo então desde essa sua infância esses abusos, como que ele reagia a esses abusos, como que as pessoas que ao redor dele, ele criança, reagiam a estes abusos. Então é um livro bastante pesado. E a trajetória do Rhodes, aqui apresentada por ele, é uma trajetória de abusos, é uma trajetória de medo, de não querer ir para a escola, não querer se encontrar com o professor de educação física, é a história de ele perceber como que se ele se dispusesse a esse sexo com adultos, ele conseguiria alguns favorecimentos, e ele assume aqui que ele também errou nesse lado, naquela infância dele, e depois toda a perturbação que causou na vida dele. Então, além do abuso, a gente encontra depois o consumo excessivo de álcool, de drogas, a automutilação, as tentativas de suicídio e a maneira que ele conseguiu sair deste buraco, deste poço, e ele conseguiu dar a volta por cima. Então é um livro bem tenso, a gente não encontra aqui aquelas famosos trechos para a gente dar uma risada, a gente dar uma aliviada, dizer, porque quando está ficando boa a vida do Rhodes, que a gente diz, agora vai, não vai. Ele acaba se casando, ele tem um filho, depois acontecem outras coisas, e a preocupação dele quando esse filho tem que começar a ir para a escola, será que vai acontecer ou não a mesma coisa com o filho que aconteceu com ele? Como que foi o encontro? Será que ele encontrou depois de adulto
o seu abusador, né, a pessoa que abusou dele. Então é um livro bem interessante nesse fato, e uma frase que me chamou muito, mas muita atenção, que o Rhodes nos fala, é que toda pessoa que já foi abusada reconhece um abusador só de olhar. Cara, é pesado isso, é muito pesado. Ou seja, ele que foi abusado quando criança, teve aí um período de 5, 6 anos de abuso frequente, e depois de adulto ele dizer isso, né, que ele reconhece quem é um abusador, um possível abusador, só no olhar. E é uma frase que nos faz pensar muito, né? São diversos pontos que a gente pensa, essa questão do abusador, a questão do abusado, a questão das pessoas que estão ao redor do abusado, no caso da criança, e que não veem ou não querem ver essa questão do abuso. Então, é um livro pesado. Ele até, em certo momento, ele orienta o leitor que é um pouco mais frágil a esse tipo de leitura, que não leia aquele capítulo. Ele diz assim, se você é frágil, tem tendências a isso, então pula esse capítulo, por exemplo, um capítulo mais pesado. Mas é um livro muito interessante por essa maneira que o James Rhodes nos apresenta esse caso dele, como que ele conseguiu dar a volta por cima, e é claro que a música sempre esteve presente. Além da música, alguns poucos amigos, e acho que a única parte que eu dei um pouquinho de risada foi com os 2 livros que ele leu, dado por um amigo dele, o empresário, o amigo, irmão, parceiro na carreira musical dele, e que chegou um momento que ele disse, tu só tem 2 saídas, ou morrer se continuar assim, ou dar a volta por cima, toma aqui esses 2 livros, leia e depois você vê o que acontece com a tua vida, você faz o que tu quiser, já estamos cansados de você dessa maneira. E esses 2 livros aí, o próprio Rhodes diz, eu não acredito que eu li isso, mas foram os livros que me auxiliaram naquele momento a sair do fundo do poço. Então eu indico para você que você leia muito esse livro aqui, publicado pela Rádio Londres, o Instrumental. Eu fiquei assim bastante comovido com a história do James Rhodes, esse autor. Eu não falei dele, mas deixa eu pegar aqui a orelhinha, né? O autor, cadê aqui? Onde está o James Rhodes? É um autor londrino, nascido em 1975, e desde a infância demonstrou talento excepcional para o piano, e aos 18 anos recebeu uma bolsa para estudar na Gilliard School of Music and Drama. E tem diversas passagens aqui sobre a sua carreira musical, e a paixão do James Rhodes pela música foi realmente o que salvou a sua vida. Então, leia esse livro, procure lá na Rádio Londres, vá lá para o site. A Rádio Londres está, se eu não me engano, ainda com uma grande promoção, 50% em toda a coleção, isso é uma grande economia, e frete grátis para todo o Brasil. Então aproveite, pois essa promoção não vai durar para sempre. Você pode adquirir toda a coleção, inclusive este livro está na coleção, aí você vai ter toda ela por um preço bacanérrimo e com frete grátis ainda, o que é o melhor de tudo, tá? O site aí para a Rádio Londres está aqui na descrição deste vídeo. Outro recado bem importante, que é um alerta que o Rhodes faz e eu faço para você, é que se você sabe, tem conhecimento de algum caso de abuso, ou presenciou, ou alguma coisa que você sinta que tenha caso de abuso contra criança e adolescente, Disque 100, denuncie sem medo. A gente tem que acabar com isso, essa questão do abuso da criança e do adolescente, a pedofilia é um caso sério, e se você sabe de algum caso assim,
Disque 100. Não tenha medo, sua identidade vai ser preservada e você vai estar ajudando aí uma criança e um adolescente. Nossa dica de leitura de hoje é essa, instrumental James Rhodes, publicado pela nossa parceira Rádio Londres. Aproveite a promoção de 50% com frete grátis para todo o Brasil. E para encerrar esse nosso vídeo, essa nossa dica de leitura, confira aí um pouquinho, um trechinho da música clássica, a música erudita que mais bate forte aqui neste peitinho. Obrigado a você, grande abraço e continue ligado aqui com a gente, pois a qualquer momento podemos voltar com mais uma dica de leitura.